Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Atric. Eu sou o vosso favorito host, Bruno Fernando. Antes de começarmos, por favor, subscrevam, que isso ajuda a nossa comunidade a crescer. Partilhem, deem um gosto e também deixem os vossos comentários, que hoje temos muita coisa a desenvolver, muito futebol para falar e queríamos saber os vossos comentários, as vossas opiniões também, que nos ajudam a dar um pouco de análise a mais. E com vocês temos o homem do momento, a voz do povo, Lúcio Ricardo. Como é que estamos? Você é tão Sempre ruim bem. agora, mano. Está bem, Ai, aceito. cara aí. Tens- Uh, Agora. Muito obrigado E pelo também. convite mais uma vez. Sempre um prazer, já sabem. Vir aqui dar a minha opinião. Hoje num registro um bocado mais diferente. Vai ser um discurso mais solto, digamos assim. É isso, é isso, é isso. E também o nosso outro convidado, já é a segunda vez no painel, Bernardo. Bernardo, como é que damos? Tranquilo? Olá, boa tarde antes de mais e obrigado, saudar também ambos ahm, por estar aqui e obrigado Bruno pelo convite mais uma vez. Foi um prazer ter estado com vocês, falar um bocadinho sobre aquilo que foi a época, projetar um bocadinho daquilo que iria ser as finais e hoje para fazermos o rescaldo. Obrigado pelo convite e vamos a isso. Espero que também como o Lutas também esteja um bocadinho mais soltinho. Mas o número 10 é ele. Hoje tem muita coisa mesmo para falar. E pá, vamos falar do assunto do momento, não é? A Liga das Nações, Portugal campeã. Foi uma final assim muito bem disputada, na minha opinião. Luta, queria começar contigo. O que é que achaste do percurso dessa Final Four, digamos assim, da meia-final e da final? Damos uma análise dos jogos. Ah, vamos começar pela Muito bem. meia-final. Ok. Eu gostei. Ou seja, no papel, vendo, qualquer pessoa que vê futebol ia gostar do que aí vinha com os jogos que tínhamos, não é? Aqui em Portugal, pronto, contra a Alemanha, tinhas a Espanha contra a França, dois jogos com equipas muito fortes, plantel muito forte também, plantel, digamos. Equipa muito forte. Gostei de ambos os jogos. Claro que o jogo com mais movimento, não, com mais espetáculo foi o jogo da França contra a Espanha, aquele 5-4. O nosso jogo correu bem, felizmente, depois vamos falar da final, mas correu bem. Fiquei preocupado, vou logo falar da parte óbvia, fiquei preocupado quando vi o 11 inicial da seleção, ver o João Neves ali a lateral, não estava à espera, não estava à espera, mas resultou. Durante alguns períodos do jogo resultou e bem. E sim, acho que a seleção ainda sofre muito desnecessariamente em certas situações do jogo, acredito eu. Mas já está, ao contrário do que era o nosso hábito no passado, parece que pelo menos agora a seleção encontrou uma forma de lá está, dar aquele último passo, de conseguir aquele golo, de conseguir aquela finalização que leva à vitória. E foi o que salvou. Boas prestações individuais de alguns elementos, mas assim no geral foi o que eu achei desse jogo. No jogo da Espanha contra a França, lá está, não, não tinha qualquer previsão de quem iria ganhar nesse jogo. Acho que no papel as duas seleções são muito fortes. Podias pôr argumentos para qualquer um dos lados para ganharem o jogo, para ser sincero. Mas lá está, foi um jogo cheio de emoção, cheio de oportunidades de golo, cheio de futebol de ataque, que é aquilo que se importa ver numa fase final de uma competição. E acho que nisso não faltou nada neste jogo. Bernardo, no jogo de Portugal, quando estava a perder o meio campo de Portugal na meia-final, estava meio morto. Não sei o que é que tu achaste. Antes de mais, acho que é importante mencionar que, e certamente, este sentimento que eu tive, vocês também o partilharam e milhões de portugueses também o partilharam, que foi quantas e quantas eliminatórias nós tivemos em que Portugal estava bem, sofre o golo e pensamos todos, já fomos. Mas foi diferente, foi diferente em ambas as situações, foi diferente contra a Alemanha, foi diferente contra a Espanha,
e em ambos os jogos eu sentia confiança que a equipa iria realmente ir para cima e ia conseguir controlar um bocadinho mais o jogo, que no meu entender até acabou por ser verdade. Indo um bocadinho agora no jogo contra a Alemanha, que foi o primeiro, houve algumas abordagens do Roberto Martínez que eu não concordei muito naquilo que foi o 11 inicial. Eu percebo o João Neves, tanto de um como do outro, percebo a ideia, e até que em construção muitas vezes vimos o João Neves de facto no meio, e é sem dúvida um ponto positivo, só que de certa forma também faltou um bocadinho daquilo que era a largura, porque estávamos a jogar com o João Neves a construir muito, ou a construir por dentro, quase como um falso médio. Depois estávamos com um Trincão que o próprio Roberto Martínez diz que é muito bom entre linhas a vir buscar a bola dentro, tanto que o Trincão acaba por sair porque não tem jogo, não é? O Trincão passa ao lado do jogo, e basicamente canalizámos ali muito naquilo que era o lado esquerdo, no carrossel que era o Pedro Neto, correr, o Nuno Mendes também sempre com aquela qualidade, mas que tornámos um bocadinho previsíveis. Estou a tentar aqui perceber ainda o facto e o fenómeno, digamos assim, que está-me a fazer lembrar um bocadinho Itália há 10 ou 15 anos, que era aquele 6, o meio defensivo, mas que pode ser um 10, não é? Um Pirlo, por exemplo. E eu acho que o Roberto Martínez está a tentar fazer isto, não é? Quem começa com o Bernardo Silva e com o Rubén Neves quase a jogar a 6 contra a Alemanha. Depois começa com o Vitinho e com o Rubén Neves, com o Bernardo a jogar a 6 contra a Espanha. Eu percebo, no meu ponto de vista, se calhar teria tido outro tipo de abordagem se fosse eu a tomar as decisões, obviamente. E agora provavelmente vocês estarão a pensar, ainda bem que não és tu. Nunca se sabe. Podia ter resolvido nos 90. Podia estar resolvido nos 90. Não, como é que principalmente fazias, então? no jogo contra a Espanha, e ontem estava a ver uma análise do jogo, acho que foi na Sport TV. Pá, não consigo perceber como é que um jogador como o Palhinha, que teve a preponderância que teve o ano passado no Euro, nesta Final Four nem sequer tem impacto, nem sequer tem um minuto de jogo. Mas lá está, tem muito a ver daquilo que é o que é que se quer do jogo. Provavelmente com o João Neves, ok, acaba por perceber o Bernardo Silva e o Rubén Neves ali a jogar em 6 contra a Alemanha, e depois o Vitinha em vez de Rubén Neves. Mas se calhar se jogássemos com o Nelson de Semedo, que por exemplo na segunda parte contra a Espanha, e tanto contra a Alemanha, quando entrou, acabou por ser uma mais-valia, mostrou que talvez fosse a decisão acertada, não é? Porque a verdade é que quando houve essa substituição ontem, o Nelson de Semedo não secou o Williams, mas o Williams deixou de ter tanto impacto como, por exemplo, estava a ter com o João Neves. Se calhar aí já fazia mais sentido ter um Palhinha, na minha opinião, porque iria desenvolver muito mais ambos os laterais e o Palhinha seria mais eficiente. Não sei, por vezes sinto que há jogadores na seleção que têm que jogar, e então tens que ver ali como é que mexe o carrossel para os meter. Deu certo, e a verdade é que enquanto dá certo, como se costuma dizer, dá-se crédito ao homem, não é? E o que é que achaste da França-Espanha? A França-Espanha, olha, sou sincero, eu vi a primeira parte e ao intervalo estava 2-0, eu pensei, bem, a Espanha já ganhou, não vou ver. Acho que era quinta-feira, o que é que foi, e entretanto pus-me aqui a fazer outras coisas em casa e não vi a segunda parte. No final do jogo, quando isso foi um bocado efeito da final da Champions. Talvez. Eu passei exatamente pela mesma situação que tu na final da Champions. Eu vi 2-0 na primeira parte, não vi o resto do jogo. Ok, não, eu vi. Não vi, aliás, não vi com olhos de ver, digamos. Estava a dar, mas... Não, eu não vi mesmo nada. Eu vi o resumo depois, mas o que eu vi na primeira parte foi uma França que teve um bocadinho apática, não é? Mas que depois, pelos vistos, naquilo que eu vi no resumo, falhou bastantes golos. E se calhar o resultado podia ter sido um bocadinho diferente. Agora, foi no 5-1, acho que a Espanha também acabou por relaxar um bocadinho, não é? Por acaso, eu gostava de puxar aqui um bocado o Bernardo. Por acaso ele tocou num ponto que eu acho interessante, que é no meio disto tudo, da utilização, até falaste do Palhinha, que é muito bom, que eu também pensei nisso como uma alternativa àquela utilização, pegando primeiramente no caso do João Neves, que é uma grande desfeita tu não pelo menos tentares formar aquele meio campo do PSG na seleção, em primeiro lugar, porque já se viu que funciona muito bem, mas
puxando agora, pegando nesse ponto e puxando para o tema que eu quero mesmo discutir, é o que é que achas da utilização do Bernardo? Porque parece-me que é um daqueles jogadores que ainda vem da base antiga, que é daqueles jogadores que, pronto, é ali mais 10, para as contas, pelo menos por agora, como o Cristiano, é ali mais 10, mas o que é que achas da utilização dele, da maneira que ele utilizou, ou seja, começando a 6, depois puxando um bocado aqui mais para a linha, depois da entrada dos outros jogadores, o que é que achas? Achas que a abordagem do Martínez está certa em segurar-se tanto em jogadores como é o caso do Bernardo, que claramente já não estão a produzir os números que produzem, mas lá está, o estatuto dele impõe-se muitas vezes. É sim, e abordando já aqui o facto do Bernardo, e queria tocar-me também naquilo que mencionaste do João Neves e do Vitinha. Aqui do Bernardo, eu acho que o Bernardo, sim, é daquele, e eu próprio me mencionei isso, é daqueles jogadores que parece que tem que jogar sempre, independentemente contra quem for, independentemente de quem estiver à volta, é daqueles jogadores que tem que jogar sempre. Mas a verdade é que também é daqueles jogadores que conhecem o jogo como ninguém. E eu percebi a intenção de, nomeadamente ontem, de ter posto o Bernardo e o Vitinha quase a jogar a 6, para, sobretudo na construção, conseguirmos atrair e conseguirmos construir com qualidade. E verdade seja dita que foram várias as vezes, principalmente na primeira parte, que isso resultou, e nomeadamente no lado do Nuno Mendes, a que teclámos por sair da primeira fase de pressão da Espanha, deu resultado. O que eu não percebi foi a necessidade de, ok, vou mudar o meio campo, mas o Bernardo tem que jogar. Isso eu não concordei, porque usar o Bernardo a extremo, neste momento, para mim, e neste momento da carreira dele, é um desperdício. É a minha opinião. Acho que o Bernardo tem que ser um jogador para jogar no meio. Se não está a render no meio, tem que se arranjar outra alternativa. E eu acho que hoje em dia a seleção tem essas alternativas. Ok, se calhar não é um 10, é um 8 ou um 9, mas faz. E tem qualidade. E se calhar, se fôssemos ver a seleção que ganhou o Euro, não é? Nós tirando ali o Adrian ou o William Carvalho, se calhar já faltava ali um bocadinho. Pronto, ok, havia o João Moutinho também, que também jogava. Exato. Mas as coisas era diferente, não é? Ou, por exemplo, tiravas o Nani e ias meter quem? O Varela? Com todo o respeito ao Varela, mas não é o mesmo nível. Não, isto é irónico, obviamente. É só que quando alguém diz com todo o respeito, o que segue normalmente nunca é bom. Portanto, eu percebo isso e concordo. Acho que o Bernardo jogar na linha hoje em dia acho que não faz sentido. Para aquilo que o futebol pede não faz sentido. Para aquilo que, como Portugal joga, acho que também não faz sentido. Acho que temos jogadores que conseguem oferecer mais e beneficiando dele no meio. Agora, relativamente ao Vitinho e João Neves, rapidamente, eu percebo, não é? Como adepto do futebol, eu também gostava de ter visto esse meio campo. Toda a gente menciona isso, só que também temos que perceber que a seleção não é Portugal. A seleção não é o PSG. A seleção não joga com um ataque móvel, como o PSG joga. Não é o Ronaldo, não é um Dembélé que vai descer e preencher aquele gap que muitas vezes o João Neves e o Vitinha estão a criar. O Neto ou o Rafael Leão não são o Kvaratskhelia, o Conceição ou o Trincão não são o Doué. Portanto, acho que e depois o terceiro homem do meio campo não é o Fábio Ruiz, é o Bruno Fernandes. Ou seja, é o jogar aqui de um conjunto de características que se calhar também não foi possível, ou independentemente era difícil, não é? Por exemplo, eu faço a mesma pergunta: quem é que tu tirarias para meter eles dois a jogar? A jogar no meio campo? Por exemplo, jogavas com Vitinho e João Neves, quem é que saía? Quem é que, dos que jogaram, vou-te ser sincero, Sr. Bernardo. Ok. Vou-te ser sincero. Isto porque, lá está, viu-se a produtividade não está lá. Infelizmente não tens a benesse de ser, lá está, não é clube, tipo, não tens tanto tempo para aquecer, entre aspas, quando as coisas não estão a correr bem numa competição, ou seja o que for. Acho que nesta altura já se viu que a seleção tem sangue novo, e o sangue novo é bom. Felizmente nós sempre tivemos boas gerações. Puxando nisso, lá está, eu tirava o Bernardo. Acho que, falando de outras alterações, por exemplo,
É o que me fez mais confusão foi mesmo o João Neves, não na perspectiva tática, porque funcionou no jogo anterior, mas na perspectiva de que tens de adequar ao adversário que vais apanhar. Ou seja, viu-se em muitos lances da primeira parte que a Espanha até abdicou de jogar para o Yamal para meter a bola nas costas do João Neves porque era fácil. E ainda por cima, tinhas a agravante que tinhas o Conceição a pressionar o central na saída de jogo da Espanha e que deu muitas vezes que era com o Corelha e Williams contra o João Neves, ou seja, contra um já era muito difícil, com apoio ainda é pior. Foi a parte que mais me fez confusão nas decisões táticas. Depois das substituições também pode-se falar um pouco disso, né? Acho que muita gente não concorda, ou seja, na periodização em que ele fez as alterações, e talvez também há muita gente que não gosta de ter visto o Rubén Neves entrar, por exemplo. Eu não desgostei de todo, mas lá está, percebo, é um homem fora de forma. Mas sim, nesse ponto de vista, acho que o Martínez ainda tem muito trabalho a fazer. Desculpa te interromper, eu acho que no jogo contra a Alemanha eu fui crítico e não percebi de todo o porquê que o Rubén Neves estava a começar o jogo. E acho que não teve assim tanto impacto, tanto que o homem aos 58 minutos, foi aos 58, exatamente, aos 58 minutos sai para entrar o Vitinha. Acho que aí também teve a ver com o facto, foi estratégico, foi com o facto do Vitinha não estar pronto para fazer os 90 minutos e também depois o facto de o João Neves, se calhar seria essa alternativa, jogou lateral direito. Acho que não fez sentido. Agora, no jogo contra a Espanha até acho que deu resultado, honestamente. Acho que até deu-nos alguma qualidade. Não sei se reparaste, houve muitas vezes, quando o Rubén Neves entra, Portugal começa a construir a 4 quase, com o Inácio e posteriormente o Renato Veiga, o Neves quase a descer para a mesma linha do central e o Rubén Dias é que estava a fazer de lateral direito. Não sei se reparaste. Exato, sim. Portanto, até deu resultado, na minha opinião. Acho que o Rubén Neves até acabou por entrar bem, pá, e ainda bem que entrou, porque acabou por marcar o penalti decisivo, não é? Exato. Se fôssemos nós, se calhar. Não, eu falhava, de certeza. Mas é assim, antes de avançarmos deste tema, só quero falar de uma coisa. Acho temos de falar porque merece ser falado. Nuno Mendes. Acho que indiscutivelmente o melhor da posição dele neste momento a atuar na Europa. Quer dizer, indiscutível, na minha opinião. Claro que na opinião dos outros é sempre discutível. Mas lá está. Eu queria só mesmo frisar que o homem é incrível. Diz-me. Eu hoje avisei que não vinha com a camisola 10, mas vinha soltinho. Eu, por mim, daquilo que eu já vi na minha vida toda, o Luther, quando jogava a lateral esquerdo, prometia mais do que o Nuno Mendes. Mas isto sou o que eu vi. Nem há discussão, o Nuno Mendes, para mim, atualmente é o melhor lateral esquerdo do mundo, se não o melhor lateral. Nem preciso ser lateral esquerdo. É mesmo o melhor lateral do mundo, na minha opinião, neste momento. Tens 2 ou 3 que poderão ali... eu acho que um Theo Hernandes sai para uma equipa que anda lá mais em cima, poderá competir, mas acho que atualmente não há discussão. Acho que é o Nuno Mendes. Acho que, lá está aí, e mencionas bem, o Theo Hernandes até era bastante, mas eu acho que ele perdeu um bocado a janela dele para dar esse salto assim na relevância, porque agora se fores a ver até mesmo as negociações dele para sair do AC Milan, é Arábias, pelo menos as hipóteses mais fortes são fora da Europa, digamos assim. Yeah. Já que já passamos para a final, o que é que os pontos positivos e os pontos negativos que vocês viram entre esses 2 jogos da meia-final e da final? O que é que vocês poderiam dizer sobre isso? Ponto positivo que houvesse desses 2 jogos e os pontos negativos que houveram nesses 2 jogos? Para dar uma análise assim do torneio, de prestação de Portugal que teve nessa Final Four. Bernardo, podes começar? Eu acho que ponto positivo é sem dúvida ressalvar a diferente mentalidade que eu acho que hoje em dia a seleção tem. O facto de termos ido a Munique em casa da Alemanha umas meias finais a perder 1-0 e vamos buscar o resultado. É estarmos numa final contra a Espanha, saber que a Espanha supostamente é a melhor equipa do mundo, o que eu concordo que é B, ou a seleção digo, e irmos atrás do resultado e sermos capazes dentro do mesmo jogo, e aqui eu acho que há que dar crédito ao Martínez, que foi dentro do jogo, em ambos os jogos, foi capaz de alterar algumas peças que mudaram as características do jogo, as características dos jogadores também,
e que de facto teve impacto. Acho que aí há muito crédito dele. Obviamente, depois podemos perguntar novamente, então, mas porquê é que o Félix foi? Não é? Porquê é que o Pedro Gonçalves foi? Porquê é que o Mora foi? Whatever. Alguns fazem sentido, outros não fazem. Mas dentro daquilo que foi os tais 16, 17 que ele mencionou na conferência de imprensa depois do jogo, acho que esteve bem, acho que Portugal mudou a mentalidade. Agora, se vamos conseguir manter isto, honestamente quero que estes 12 meses passem rápido, que é para ver no Mundial, porque se assim for, acho que seremos candidatos. Muito bem. Eu acho que lá está, é muito na linha de pensamento do Bernardo. Ou seja, o que mais a diferença maior na seleção hoje em dia é mesmo essa mudança de mentalidade, ou seja, não baixar os braços e vai um pouco de encontro àquilo que eu disse no início, que era a seleção sempre sofreu, por assim dizer, nos jogos, especialmente nos jogos a doer. Portugal sofre sempre muito para passar. No entanto, agora vejo uma atitude diferente, os jogadores andam de maneira diferente, eles reagem às situações do jogo de maneira diferente, e lá está, com confiança, também é uma coisa muito importante, que eu acho que já se tinha perdido. Acho que os jovens que vieram até para a seleção também foram ajudar muito nisso, porque são jovens confiantes, estão no topo do mundo neste momento, muitos deles, em termos de performance, e eu acho que é uma mudança significativa na seleção e que é algo que, lá está, já tens a qualidade, adicionas a isso um bom técnico, ainda vamos ver o que é que o Martínez consegue fazer no Mundial, mas juntas a isso confiança também, que é o mais importante, que as pessoas não falam muito nisso, mas é algo que, se olharmos com olhos de ver para os jogadores em momentos isolados durante o jogo, conseguimos reparar muito mais os momentos de confiança alta, confiança baixa e os momentos do jogo que vão abordando. Em termos de pontos negativos, lá está, existem escolhas que não fazem sentido a toda a gente, mas ele faz e tem dado resultado, como o Bernardo já disse. Mas que lá está, basicamente os pontos negativos portugueses nesta seleção, neste momento, sem escrutinar momentos específicos do jogo que podem acontecer em qualquer competição, acho que são mesmo as decisões e a altura da tomada das decisões por parte do treinador. Fora isso, lá está, temos alguns problemas na transição defensiva, mas nada escandaloso em comparação com outros tempos. Pedro Proença destacou o Roberto Martínez na conferência de imprensa esta tarde. Disse que permita-me individualizar esta vitória e agradecer. Como é que vocês avaliam, Bernardo, posso começar contigo, como é que tu avalias o trajeto do selecionador até agora? Está 6 anos no cargo. Como é que avalias a sua prestação até o momento? 6 ou 3? Acho que sei, desde 2019, não? Entre 2019. Não, eu acho que ele Não. entra na ressaca do Mundial. Sim, ele entra na ressaca do Mundial. Então 3, né? 3. 3, exato. Eu vou ser sincero, o primeiro jogo, e corrijam-me se eu estiver errado, acho que é Portugal-Luxemburgo. E onde ele faz logo a alteração tática com os 3 centrais, e eu sou um adepto, confesso, dessa variante tática, e gostei bastante das ideias que ele pôs. O próprio discurso, acho que tem sido coerente ao longo do tempo naquilo que é a seleção no geral, ok? Não por vezes ele é questionado relativamente às escolhas individuais dos jogadores, porque é que vai este, porque é que não vai aquele, aí ele não é coerente, mas aquilo que é no processo evolutivo da seleção, do jogar e daquela característica e da personalidade que Portugal tem que ter, eu acho que ele tem sido bastante fiel às suas palavras e honestamente viu-se isso agora nesta Final Four, não é? Porque Portugal revelou a maturidade e revelou a tal flexibilidade tática que o Roberto Martínez tanto fala desde o primeiro dia. Estava lá. Agora, se foi sorte, se não foi sorte, se vai acontecer sempre, se não vai acontecer sempre, o futebol é uma incógnita. Se o Ronaldo ontem não tem marcado aquele golo, provavelmente hoje estaríamos aqui com uma conversa diferente. Assim visto, eu acho que tem sido coerente. Não percebi o porquê de tanto ruído, porque ok, Portugal houve jogos que não foi assim dominador,
mas também nunca foi. Não foi com Fernando Santos, não foi com Carlos Queiroz, não foi com Paulo Bento, de certeza, e não foi com o Scolari. Portanto, Portugal nunca foi esse país, essa seleção dominadora. Tem jogadores para isso? Tem, mas também é uma coisa que leva tempo e não é que em 1 ano ou 2 anos, num espaço de 10 jogos, que tudo vai mudar. Acho que esta era a prova de fogo e acho que foi bem correspondida. Tanto da parte dos jogadores como da parte também do treinador. Lá está. Ele salientou e fez o papel dele bem em dar essa força ao treinador. Claro que era que no meio disto tudo ele ia ser a pessoa menos falada, pelo menos pelos adeptos dentro disto tudo. Está, como todos nós sabemos, redes sociais e isso tudo, toda a gente está a publicar, fala-se de tudo e de todos, menos o treinador, e acho que ele faz bem a ressalvar. Também merece lá está, ser parabenizado, porque fez um bom trabalho, ganhou mais um título. Não há muito a apontar, como se costuma dizer, a equipa que está a ganhar no semestre. Por isso. Vem aí o Mundial, como não estava a dizer, daqui a um ano começa um Mundial. Quais são as vossas previsões para este Mundial, desta seleção portuguesa e também das outras seleções, das outras equipas? Lúter, o que é que tens a... Qual é o teu... Qual é o teu... Bem, Qual é a tua previsão para isto tudo? eu Vão acho vir que seleções quentes. sim, eu acho que vai ser muito na base do óbvio, no sentido em que quem está forte neste momento acho que só tem espaço para melhorar, para ficar mais forte. Falamos das seleções que vimos há pouco tempo, até mesmo a França, por exemplo, uma equipa que eu acho que só vai ficar mais forte porque o talento é absurdo. Tens a Espanha também, que só tem por onde melhorar também. Acho que as seleções que estão fortes neste momento vão continuar mais fortes. Gostava de ver a Itália a melhorar a forma, para ser sincero. É uma seleção que tem... Não é desapontado porque nós já sabemos mais ou menos com o que contar, mas é uma seleção que gostava de voltar a ver ali nas fases finais a ser uma força que realmente se impõe e que dá respeito só pelo nome, como dava antigamente. Acho que Portugal até lá vai melhorar muito, como o Bernardo disse, lá está, os conceitos táticos, a disciplina, a mentalidade, tudo está a ser implementado aos jogadores e à equipa, e nota-se. Então, com mais tempo de trabalho, não vejo por que não melhorar. Acho que vai ser um Mundial interessante porque acho que vão haver muitas surpresas, para ser sincero, porque acho que a maneira que o futebol está a ser jogado agora e os jogadores jovens e lá está, toda esta nova fase de reajuste que as seleções vão ter com os novos jogadores, acho que vai ser boa, e acho que há uma boa mistura de talento e experiência. Agora há muito mais talento do que experiência. A era antiga já está toda a dar os últimos passos, mas acho que há uma boa mistura de fatores para ser um bom Mundial. Concordo a 100% com o Lúter. Acho que há aqui um leque de 4, 5 seleções europeias que poderão ser candidatas são candidatas ao título. Portugal, eu englobo hoje em dia, eu englobo Portugal nisso, e aliás, temos que englobar, não é? Porque, para além de sermos portugueses, temos jogadores a jogar nas melhores equipas do mundo que já revelam, 4 deles são campeões, ganharam o Champions, não é? Portanto, temos qualidade para isso, acho que temos que nos começar a englobar, e acho que também é uma mudança do chip de mentalidade social, porque acho que muitas vezes nós não nos queremos englobar nisso porque não queremos ter essa pressão ou não queremos lidar com essa desilusão, mas acho que como sociedade acho que temos que começar a dar esse passo, apesar de sermos um país mais pequeno, apesar de que politicamente ou socialmente não sermos tão preponderantes como outros, mas acho que temos, no que toca ao futebol, acho que temos que tocar esse passo. Envolve a Espanha, obviamente, França estará lá, certamente. A Alemanha, eu fui um grande adepto da Alemanha o ano passado no Euro. Acho que aquilo que foram capazes de construir em termos de equipa, sem muitos nomes, foi muito bom. Está a aparecer agora alguns jogadores de alemães que poderão fazer sucesso na próxima época, e acho que a próxima época vai ser muito importante para isso. E já lá vou tocar porque acho que é muito importante nós também falarmos daquilo que vai ser a próxima época, porque há aqui muitos detalhes a ter em conta. Inglaterra, vamos ver o que é que o Tuchel será capaz de fazer, mas não estou convencido, honestamente.
acho que já tiveram mais opções, já tiveram mais qualidade, já tiveram mais nome. Eu no outro dia estava a falar com um colega meu e ele disse-me, se o Rashford não estiver em forma, quem joga é o Anthony Gordon. E eu pensei assim, ok, é bom jogador, joga na Premier League, joga no Newcastle, whatever. Mas não é aquele extremo, não sei se me faço entender. Eu percebo. Temos de ter atenção à Argentina, obviamente. Estou muito, muito curioso para saber ou para perceber que tipo de trabalho é que o Ancelotti vai fazer no Brasil. Acho que eu acho que sem ser o Ancelotti, a única pessoa que eu via lá era o Jorge Jesus. E eu, honestamente, eu gostava de ver o Jorge Jesus lá. Também gostava, ele lidava bem com eles. Sim, gostava. Sem ser isso, obviamente as seleções africanas por vezes fazem boas competições e muitas vezes são aquelas pedras no sapato. A Colômbia, algumas seleções sul-americanas também, mas acho que no lote pode ser os normais e englobo Portugal nisso, sem dúvida. Rapidamente, o que eu gostava de um detalhe que talvez, e gostava de ouvir a opinião do Luther, a próxima época, para além da qualificação ser jogada em 4 equipas, não é? Porque é um grupo de 4 equipas, de 4 seleções, digo, do apuramento para o Mundial, existe o Mundial de Clubes, os jogadores vão ter pouco descanso até à próxima época, vai ser tudo assim de seguida, ou seja, os próximos 12 meses vão ser caóticos, talvez os jogadores vão ter 2 ou 3 semanas para descansar e para fazer o reset mental. Eu acho que isto vai haver surpresas, eu acho que vai haver jogadores que vão dar em baixo rendimento e eu acho que vai haver muita seleção que vai beneficiar de 2 ou 3 jogadores que vão dar um passo numa equipa superior e que vão começar a carburar mais, na minha opinião. Lá está, eu concordo, e antes de avançar, a gente ria-se muito do Chelsea, mas será que eles tinham a ideia certa? E o dinheiro também. Mas pode ser que eles tenham tido a ideia certa este tempo todo. Já foram buscar aqui mais 2 jogadores nesta janela de transferências. Acho que eles têm o modelo certo para enfrentar as competições todas que vão ter agora. Eu acho que sim, é isso. O calendário vai ser horrível. Não invejo os jogadores, a verdade seja dita. Podemos meter aqui todos os argumentos para cima, mas lá está, são seres humanos e lá está a ser tudo para o espetáculo e menos a pensar aqui neles também. Acho que vai ser interessante. Eu acho que, concordando contigo, muitos dos jogadores que vão surpreender no Mundial, eu acredito que não sejam jogadores titulares ou mais importantes, digamos, das suas próprias equipas. Eu acho que são jogadores que talvez vão estar mais descansados por terem papéis, por exemplo, de rotação, e não serem jogadores, titulares indiscutíveis. Acho que esses vão estar mais fresquinhos e tens muitos jovens que entram nessa categoria. Tens muitos jovens que podem entrar nessa categoria. E eu acho que esse vai ser o fator principal que eu vou estar atento no Mundial, é ver estas oscilações de forma. Claro que muitas delas vão ser desculpadas pelo cansaço. Até lá, com estas competições e jogos todos, lesões não vão faltar, acredito que não vão faltar. É infeliz, mas é verdade. E lá está, isso vai ser muito engraçado depois ver na aproximação da competição as contas de cabeça que vão ter de ser feitas pelos técnicos, porque lá está, passa de forma, passa para lesão, para exaustão também, porque lá está, é difícil teres de escolher um jogador que sabes que não vai render a 100%, mas é muito importante, então tem de ir na mesma, mas lá está a desprezar a oportunidade para outra pessoa. Vai ser muito engraçado. Concordo contigo que lá está, o foco vai estar na Europa. As seleções sul-americanas fazem competições engraçadas, mas lá está, como mencionámos aqui, as duas em evidência é o Brasil e a Argentina. Acredito que o Brasil é um trabalho que acho que vai estar muito cedo para o Ancelotti fazer algo significativo. Posso estar errado. Mas acho que ele tem um trabalho difícil, apesar de ser o Brasil, e nós todos conhecemos o Brasil por ter muitos jogadores e muito talento. Se formos a ver o estado da seleção brasileira neste momento, ele tem muito trabalho pela frente. As equipas sul-americanas, lá está a falar aqui da Argentina, acho que tem talento jovem que já se começa a evidenciar, aqui em grandes competições. Estou curioso para ver o médio que foi contratado agora pelo Real Madrid, ou River Plate. Não vou assassinar o nome do rapaz,
mas não vi muito dele, por isso é que estou ainda mais curioso, porque parece ser um talento interessante, 17 anos, ou seja, mais um tipo, já nos estamos a habituar à margem de idades dos talentos ser cada vez mais baixa. Não me admiro daqui a uns anos, com 14 anos, seja alguém a estrear numa equipa principal. Mas sim, eu acho que o foco da competição vai estar na Europa, como é a grande base da última década da Europa. E sim, com as potências que nós já conhecemos, pegando do que o Bernardo disse aqui na Alemanha, também gostei bastante do trabalho da Alemanha no ano passado, gostei da inclusão de jogadores como o Andrich, por exemplo, que era um nome que tu não ias ouvir muito falar, mas graças à grande temporada também do Leverkusen, foi um jogador que foi chamado e foi uma peça vital para a destruição do jogo adversário da Alemanha. Vamos destacar os jogadores que eu estou mais esperançoso que tenham boas performances da parte da Alemanha, que é o Musiala e o Wirtz. Pá, temos de qualidade é inegável e acho que o ano passado já mostraram que enquanto estão os dois no campo ao mesmo tempo, a criatividade não para e há sempre oportunidades para criar um lance. Lá está, estou esperançoso que seja uma boa competição. Como disse, tenho medo do calendário que as equipas vão ter de servir e do que pode vir desse calendário. Mas, lá está. Esperamos, no mínimo, um grande espetáculo, independentemente da seleção que vá a fim. Antes de mudar de tema das seleções, queria também saber a vossa opinião. O nosso grande amigo Morata, o homem do momento. Ah, queria saber a vossa opinião, porquê? Porque, por acaso, hoje, esteve falhado de penalti, saiu um documentário do homem, pelo ódio que as pessoas têm por ele e tal. E hoje também saiu as notícias que a namorada dele denunciou à polícia, né? Fez denúncias que estão a sofrer de ameaça de morte. Portanto, eu queria saber a vossa opinião sobre este jogador, o porquê que ele está a ter tanto ódio em Espanha, óbvio, né? Ah, o jogo dele, mas porquê? E quando ele foi para rematar o penalti, as pessoas já puseram a mão na cabeça do tipo, não, ele já vai falhar, não ponham um homem, não ponham um homem. Então o homem já estava já pressionado antes de fazer o penalti. Portanto, Bernardo, não sei se tu podes nos dizer um bocado o insight do estilo de jogo desse jogador e porque é que está a ter assim tanto ódio. Primeiramente é de lamentar, não é? Esse tipo de situações. Não tinha. Não sabia que isso tinha acontecido hoje. É de lamentar esses incidentes. E infelizmente estão presentes no futebol. Acho que as pessoas evoluíram muito ao longo dos tempos, mas noutras coisas ficaram presas no passado. Isso é sempre de lamentar. Infelizmente não é caso único. Aconteceu ainda há pouco tempo com a mulher do Mateus Reis, salvo erro, independentemente do ato que ele tenha tido errado. As reações não justificam os meios. Aconteceu há 2 ou 3 anos, quando a Inglaterra perdeu com o Euro, com o Saka e o Rashford a falhar os penaltis. Enfim, são as situações e não vale a pena mesmo estar a mencionar ou dar tipo de antena, porque é de lamentar. Eu acho que o Morata é um bocadinho vítima daquilo que é uma lacuna da Espanha, na minha opinião, e que vale o que vale. Eu acho que é um ponta de lança que andou sempre pelos maiores clubes do mundo. Acho que prometeu muito quando apareceu no Real Madrid e pronto, servia para o que era ser um suplente do Benzema e a espaço de entrar. Entretanto, como prometia muito, foi para o Chelsea, já passou por AC Milan, já passou por Arsenal não, mas já passou por o Real Madrid. Ou seja, já esteve num conjunto de clubes que ele nunca vingou, porque ele não é um ponta de lança que é um matador. Ele não chega e não marca 30 gols numa época. Ele não é aquela referência ofensiva que muitas das equipas precisam. Acho que é um jogador que associa mais, é um jogador que estabelece bem a pressão, joga mais em apoios, dentro da área, acaba por ser letal à sua maneira, tem um cabeceamento forte, mas é daquele tipo de ponta de lanças que o treinador gosta, porque é muito bom taticamente, é muito inteligente e sabe oferecer muito à equipa, não só do ponto de vista ofensivo. Faz-me lembrar muito aquilo que era o Paulinho na altura do Ruben Amorim. Era muito criticado, mas o Amorim gostava muito dele porque fazia a pressão bem, porque pressionava bem, porque jogava em apoios. E o Morata para mim é um bocadinho similar a isso.
Também acho que nunca foi não é ponta de lança para jogar sozinho na frente, como jogou muito, muito da sua carreira, e acho que isso acabou por manchar um bocadinho aquilo que era a equipa a opinião pública sobre o rapaz. Eu concordo com o que o Bernardo disse. Eu acho que ao longo da carreira dele foi sempre a ovelha negra das equipas em que esteve, e o foco da crítica dele nunca foi muito concentrado nas performances. Era não marca, basicamente era só isso. Mas já está, como o Bernardo disse, é bom ter em conta o tipo de jogador que estamos a falar, independentemente da posição. Ele de facto, lá está, não é um novo fixo lá está, que é a referência do ataque e que chama as atenções todas, não, ele faz muito trabalho silencioso, ele ajuda muito à construção do futebol da equipa, joga bem também de costas para a baliza, especialmente para ajudar os colegas a chegarem à zona de finalização. Eu gosto dele, acho que ele é um bom jogador, mas já está, acho que essa cena, o que está a acontecer hoje não me surpreende, porque ao longo da carreira toda eu vi sempre ele a ser muito criticado, e ser sempre a ovelha negra, porque lá está, no meio da constelação das equipas em que ele esteve, normalmente ele era associado como um dos elementos mais fracos, então também ajuda quando dentro disso tudo os treinadores têm confiança nele, e bem, pelo trabalho que ele faz, e lá está, estão em campo, os adeptos não gostam de ver em campo porque querem ver o outro jogador predileto deles a jogar, e acaba sempre por ser ele lesado. Ele foi bater o penalti e meter as mãos à cabeça. Pá, eu acho que é um bocado mais. Eu não sei qual é o registro dele de penaltis, vou ser sincero, mas também não acho que seja assim tão abismal que eles precisem de fazer isso, especialmente os próprios adeptos. Acho que não era para tanto. Mas já, sim, eu acho que ele está num ponto em que, imagina, eles preferem que seja, sei lá, um massagista a bater do que ele. Eu acho que aí fomos. A opinião pública dele está um bocado na lama. As reações que eu vi antes Faz-me dele bater lembrar o o penalti era Éder. incrível. Lembrar Olha, O Éder. olha. Boa referência. Acho que Faz-me lembrar. o Éder foi mais odiado depois do Euro, por incrível que pareça, do que o Morata. Mas sim, é um exemplo, é um paralelo muito bom. É um paralelo muito bom. Mas lá está, nas questões como é o caso do Éder, depois lá está, lá há o paralelismo com o racismo e com outros temas. Mas em termos mesmo de um jogador que simplesmente as pessoas não gostam por não gostar, tens os Éders, tens os Moratas da vida, que são sempre para aqueles. Olha, imagina, há pouco que ele possa fazer para contrariar. Eu acho que mesmo que ele ganhasse, e não ia mudar. A próxima vez que ele tivesse uma final, iam ter a mesma reação. Eu acho o gajo marca tipo 10 golos num só acho jogo. É a carreira dele. E se fores a ver grandes clubes, mérito há de ter. Eu acho que ele não tem o currículo que tem por ser um jogador completamente banal. Há partes do jogo dele em que é mais banal que outras, mas eu acho que é um jogador com muito mérito, mas é aquela coisa. Eu acho que as pessoas simplesmente não gostam dele porque não gostam dele. Não tem uma justificação assim muito lógica. Uma pergunta aos dois antes de encerrarmos este tema. Qual era o sistema tático, pronto, e a equipa certa para ele poder assim, digamos, brilhar? Equipa certa é difícil dizer, mas se formos a falar de uma equipa, pronto, em termos de comparação para equipas de alta performance, vamos imaginar que estamos a supor para uma equipa que está a funcionar bem. Num sistema com 2 pontas de lança, vê-lo a jogar, por exemplo, ao lado do Lukaku no Nápoles, não parecia má ideia toda. Por exemplo, é um exemplo que me salta à cabeça. Porque lá está, tens o fixo, um jogador fixo, apesar do Lukaku, em certos momentos, e lá está, eu acho que era boa combinação. O Lukaku é um jogador extremamente forte a segurar a bola, obviamente, é um jogador também que é bom na transição, para o tamanho que tem, não é lento, sabe jogar, ou seja, o QI dele, em termos das decisões que ele toma em campo, até não é um jogador que eu discordo da maioria das decisões que ele toma, não, pelo contrário. E acho que lá está, com um ponto de lança como o Morata, que é mais acanhado, e jogar um bocado mais na sombra dele, era top para ele, para fazer gols nas segundas bolas, para vir na aproximação à área, por exemplo, deixar o Lukaku receber e ser ele a fazer aquele primeiro remate no último terço, por exemplo. Acho que até combinava bem. Eu acho que ele esteve muito bem no Atlético de Madrid, honestamente. Acho que é um clube perfeito para ele. É Espanha, Madrid,
onde ele cresceu. Já lá esteve, teve sucesso. Estou aqui a ver, na época 23-24, ele faz 48 jogos, 21 golos e 4 assistências, ou seja, tem um GA de 25. Para um segundo avançado, acho que está bom. Um avançado que te garante 25 GA numa época, acho que qualquer treinador vai dizer que quer, não é? Não acho que seja jogador de ponta de lança de referência, como já o dissemos, mas com o raciocínio do Lutra também concordo. Nápoles seria interessante. Futebol italiano, acho que está adaptado àquele jogo mais tático, mais decifrador. Acho que seria de Chico, sim, plenamente. Contratavas para a tua equipa? Sim. Esse sim foi meio duvidoso. Não, porque o rapaz, ele também não vai perceber português, né? Porque ele só fala inglês. Mas o rapaz que até... Espanhol, português... Não, estou a falar o meu jogador aqui em Inglaterra, não vai perceber. Okay. Mas a maneira como as minhas equipas trabalham é com ponta de lança normalmente. E normalmente para o futebol que nós praticamos é um bocadinho com características diferentes. Mas um jogador da qualidade do Morata, obviamente, contrataria, sim, sem dúvida. Sim, eu acho que de qualquer das formas, mesmo que não seja para ser a tua primeira opção, um jogador como o Morata é sempre útil. Sempre. Agora vamos avançar no campeonato português. Vamos dar a nossa análise do campeonato português. Ganhou o maior de todos, né? E campeão. O Luther está aí. Luther, fica calmo. Mas. Estou bem. Dá-nos uma análise do campeonato português. Tivemos um grande desfecho. Dá-nos o que é que achaste do campeonato este ano? Foi um campeonato interessante, sem dúvida. Duas equipas de louvar o Sporting e o Benfica. Acho que já o mencionei. Louvar por terem levado até o último minuto, até o último segundo, o campeonato. Acho que houve também a surpresa do Santa Clara e do Vitória, que aí sim eu gostei também da luta que foram capazes. Pena o Vitória. Parece que é aquele clube que está sempre no quase, não é? Está quase a tornar-se um clube grande também. Está quase ali a ser estável nas competições europeias. E dá-me pena porque acho que pela massa associativa, pelo trabalho que é feito e por muito também daquilo que é o recrutamento, porque o Vitória e o Braga são equipas muito rivais, não é? Mas fico sempre com a sensação que o Braga tem sempre uma maior capacidade financeira e corresponde à realidade, mas depois o Vitória acaba sempre por conseguir identificar jogadores que vão preencher aquela mística, aquela raça, aquela cultura tão própria, mas depois fica ali a faltar um bocadinho, não é? E depois há aquela instabilidade relativamente àquilo que é os treinadores. Por exemplo, o Luís Freire, não sei as razões pelas quais saiu, porque não estou por dentro, mas acho que até fez um trabalho bom e acaba por sair. Destacar também o Famalicão, acho que foi um campeonato muito competitivo, e não só ali na tabela de cima, nos dois lugares de cima, acho que foi um campeonato muito competitivo. Até à última jornada nós tivemos equipas a decidir o primeiro lugar, a Liga Europa, a Liga Conferência, quem é que vai às competições europeias, quem é que desce, quem é que não desce, quem é que fica em décimo, quem é que fica em décimo primeiro. Ou seja, foi um campeonato, como já não me lembro há muito tempo. Há muitos jogadores que sem dúvida saltam à vista de todos e certamente esperemos que estejam no campeonato para o próximo ano. Mas foi muito bom. Acho que foi muito bom e ganhamos com isto, e depois a seleção também ganha com isto. Eu que admitidamente não sigo ou não acompanho com tanto escrutínio o campeonato português, este ano vi mais do que o ano passado, por exemplo, ou do que o ano anterior. Para não tocar, e tocando um pouco também, lá está, nos mesmos temas que o Bernardo tocou, foi um campeonato bastante competitivo. Lá está, as decisões para muitas das competições ficaram até ao final, que é sempre bom para o espetáculo. Fiquei feliz, por exemplo, por ver a situação do Estrela da Amadora,
já desacreditava, pensava mesmo que iam descer, conseguiram salvar-se por pouco. Gostei de ver, por exemplo, lá está aqui o Famalicão, é uma equipa que tem um trabalho até consistente, mas que tem potencial não para ser uma força constante nos primeiros 10 lugares, mas sim para ir mostrando de tempo em tempo um trabalho de qualidade superior. Acho que é uma equipa interessante. Lá está, falando dos três grandes, não há muita coisa a dizer, todos acompanhamos aqui o processo todo. Estou mais curioso para ver agora com este resultado e com este terceiro lugar do Porto o que é que vai ser, como é que vai ser encarada a próxima época, porque se formos a puxar aqui atrás, acompanhámos o processo de construção do Sporting, acompanhámos e estamos a acompanhar, pronto, aqui acredito que ainda não está determinado o processo de reconstrução do Benfica, e lá está, o que faltava aqui dos três grandes era o Porto ter aqui a sua fase de reimaginação do clube, e acho que está a acontecer agora, e acho que vão ser uns anos engraçados para acompanhar. Lá está. Não acho que não há muito a dizer. Gostei também do trabalho do Casa Pia, por exemplo, é uma equipa que eu gosto sempre, mas eu tenho como é que eu posso dizer? Não é interesse próprio, mas tenho uma proximidade com o clube que já representei quando era mais novo, então tenho sempre gosto de ver. E acho que o nono lugar é bom, é muito bom, e acho que dá ou seja, uma boa perspectiva para o futuro do clube, que acho que ainda tem muito que crescer. À parte disso, lá está, é dar os parabéns ao Sporting, né? Tem que sempre se dar. É bicampeão, não é uma tarefa fácil, digamos assim, com vários soluços pelo meio, mas sim, acho que foi uma época muito, muito interessante, de ambas as partes, ou seja, mesmo a luta para ver quem desce divisão e quem sobe divisão, mesmo quem acompanhou, por exemplo, aqui a Liga 2, por exemplo, também teve um final de época interessante, e acho que foi um bom campeonato. Foi um bom campeonato para se ver, houve muito espetáculo, houve talentos jovens a serem revelados, houve velhos heróis, digamos assim, a darem alguns jogos aqui o ar da sua graça, e gostei do campeonato, não gostei do desfecho, né, como sou benfiquista, mas gostei de ver. Luther. Bruno, deixa-me só. Desculpa. Não, tranquilo. Só aqui para quebrar um bocadinho o gelo. E depois também tenho uma pergunta, se tivermos tempo, para lançar aqui um desafiozinho. Luther, a equipa que estavas a mencionar era o Casa Pia, tinhas um apreço. Ok, então isso justifica o autogol que marcaste em infantis? Epá, atenção, uma coisa não, era só para clarificar. Não, agora mais a sério, gostava, da última vez lançaram-me e aqui o Bruno obviamente também estará envolvido, lançaram-me o desafio e fui atirado ali aos cães, digamos assim, para selecionar o 11 do mundo. Eu agora vou ser um bocadinho mais detalhado. Conseguem-me selecionar o 11 da época da Liga Portuguesa sem os três grandes? É um bom desafio. Sem ser os três grandes. Ok. Eu não consigo dizer isso. Pronto, Do próximo imagina. episódio. Epá, posso aqui pensar, mas lá está, terá de ser com cábulas, porque não é fácil. Não é fácil. Essa foi boa. Foi. A questão é, Essa foi boa. para selecionar isto, tenho de tentar ser um bocado unânime e selecionar mais ou menos um jogador por equipa. Ou vá, pelo menos tipo, até chegar aos 11. E o treinador também? Hã? Bernardo, e o treinador também ou só o 11? Sim, também é treinador, também podem escolher o treinador. Também tem de ser com o treinador, já. Pá, o que é que eu posso dizer? Guarda-redes. Começamos por trás, não é? Guarda-redes. O guarda-redes, como é que ele se chama? Mas pronto, eu ia destacar o guarda-redes do Estoril, que eu lembro-me do jogo contra o Porto, vi-lo a fazer as performances que eu vi num guarda-redes este ano na Liga a fazer. Aliás, deixa-me ver o nome, que é para dar o mérito. É o Joel Robles. Hã? Joel, o espanhol. Isso. Gostei, lá está, não vou
não vou basear a minha opinião só nessa exibição, mas como eu disse, não acompanho muito e os poucos jogos que eu vi que foi contra o Porto e contra o Sporting, que se não me engano também acompanhei. Eu achei muito interessante. Gosto também do central. Vou a outro jogador do Estoril. Vamos ao central direito do Estoril, que eu tenho de ver também aqui o nome. Mas isto, ok, já estamos a fugir da média e temos 2 jogadores da mesma equipa. Mas, como é que ele se chama? Tinha mesmo essa pergunta preparada, ele estava a vir, não, vou atribuir, Não, ele deixa-me estava a retribuir, mas, atiraram-me aos lobos, afinal, não vou sozinho. exato. Vamos O juntos. Kevin Boma, gostei bastante dele. Gostei bastante dele esta época. Ok, podemos jogar com 3 ou... Não, vamos jogar com 4. Ok. É essa contar os 3 grandes. Então, outro central. Ok, então pronto. Se fazer um 11 é muito difícil, o que eu percebo, É só porque eu menciona não tipo acompanho 5, 10 jogadores. Ok. Sim, menciona os jogadores que para ti Sem ser os 3 mereceriam grandes. uma menção. Ok. Primeiro que salta à cabeça, Tiago Silva, do Guimarães. Ok. Gosto muito de ver jogar. Vou mencionar outra vez o Boma. Gostei muito mesmo do que ouvi dele, dos poucos jogos que vi, gostei muito dele. Que é que eu posso aqui mencionar também? O Boma, tens... Ai, agora... A questão é que está-me a faltar o nome dos jogadores. Mas pronto, já temos 2. Pronto, já também o guarda-redes do Estoril também gosto bastante. Deixa-me ver aqui. Em termos de extremos, temos um extremo que é o extremo do Boa Vista. Eu vou já vos confirmar isto. Eu quero mesmo, por acaso agora, eu quero mesmo acertar no nome também. Acho que era do Boa Vista. Mano, queres começar tu? Não, tenho aqui alguns nomes, sim. Sim, dá-lhe enquanto sem dúvida, Olha, sim, enquanto o Ricardo, faz a sua lista. guarda-redes mencionava sem dúvida o Ricardo Velho, do Farense. Acho que é um Olha. jogador, um guarda-redes que tem que jogar em níveis acima, mas com todo o respeito pelo Farense, acho que tem que jogar a Primeira Liga, almejar por lugares europeus, constantemente. Menciono o Tiago Silva, sem dúvida. É pena nunca ter dado um passo para um grande, não é? Com todo o respeito pelo Vitória, mas gostava de ter visto. Ele esteve aqui em Nottingham também, fez uma grande época, depois acabou por não resultar e acabou por sair para o Olympiacos e regressou depois a Portugal. Sem dúvida, ele também é do pé de mim. O Telmar Cancho também teve esta época, explosão no Guimarães. Acho que a próxima época vai ser mesmo tudo ou nada, e eu, das duas uma, ou sai para um grande do futebol português ou vai para o estrangeiro, porque acho que tem um perfume e tem uma capacidade de decisão muito acima da média. Depois é inevitável não dar um crédito ao Jason do Arouca, que jogador, não é? Que perfume. O Mateus o Reizinho do Boa Vista, que apesar de terem descido, acho que também é um daqueles jogadores que dá qualidade à nossa liga. O Ricardinho do Santa Clara, muito bom ali a jogar a meio a 10. E depois já há imensas nomes que poderão surgir aqui ou ali. Por exemplo, destaco o Kluivert, que fez algumas boas exibições no Casa Pia. Relembro-me do ponta de lança do central do Arouca no jogo contra o Sporting, que tanto um como o outro estiveram muito bom, mas honestamente não me recordo do nome. Não me recordo do nome. Anyway, quem estiver a ouvir certamente saberá quem eu me estou a referir. E depois tens alguns jogadores, como, por exemplo, para mim,
um jogador que mais cedo ou mais tarde estará num grande do futebol português e estará nas portas da seleção, é o Gustavo Sá, do Famalicão. Que jogador. Tu já tens a tua lista feita? Não feita, mas já está composta. Ou seja, Sim. comecei pronto, com o jogo de redes do Estoril, o Coma também. Adiciono um jogador que lá está. Não falando da prospeção do futuro, estou a falar mesmo só de agora. É um jogador que eu sempre gostei de ver. Gosto sempre de ver, é o Vasco Tavares, do AVS. Lá está, é um jogador que para mim lá está tecnicamente é muito bom, é muito bom. Não sei até qual é o teto dele, mas pelo tudo que eu vi, que tenho acompanhado, eu gosto bastante. Lá está, como ele disse, podia colocar aqui, por exemplo, o Arcanjo também, é muito bom, é muito bom. Mas lá está, para não ir de encontro a toda a lista do Bernardo, posso ser aqui outra opção. Exato, pronto, é aquilo que tinhas aqui falado. Os que me passam pela cabeça, podes também aqui selecionar o Gabriel Silva, também acho que é interessante, o avançado do Santa Clara, é miúdo, por assim dizer, mas acho que é um jogador até engraçado, acho que é interessante de se acompanhar. Ele é de 2002, ou seja, tem 23 anos, isso. 23 anos. Acho que é um jogador aqui interessante. Que é que eu posso aqui colocar mais? O Vinícius teve boa época também, mas não seria o jogador exato para concluir a minha fila. Deixa-me só ver aqui um jogador que é para concluir a minha lista em grande. Deixa-me só aqui Queres ajuda? ficar. Manda-me os nomes que tu achas que. Tens o Félix Correia do Gil Vicente, fez uma boa época. Sim. O Gimoto também. O ponta de lança do Famalicão, está-me a faltar o nome. Oscar Aranda, faz uma boa época também. Obrigado. Nem precisas de ir mais. O Aranda. Nem precisas de ir mais, porque eu por acaso vi o Famalicão, foi das equipas que eu mais vi, lá está, a primeira foi o Benfica, né? Mas foi das equipas que eu mais vi porque calhou, basicamente, e o Aranda, que idade é que que o homem já vai? Mas eu gosto bastante dele. O Aranda é bom jogador. E o Aranda 23 anos, exato. Ainda por cima é jovem, nem sabia que ele era tão jovem. Mas sim, ficou assim os meus 5. Conclui-se aqui com o Aranda. E ia-te perguntar por acaso uma coisa. O que é que achaste, não sei se acompanhaste muito, mas o que é que achaste da época do José Fontes? Honestamente, não acompanhei muito o Gaza Pia. Eu acho que vos disse no último episódio que tivemos. Com a situação de treino, jogo, etc., treinos durante a semana, jogos ao fim de semana, não tive muita oportunidade para ver muitos jogos e aqueles que vi tentei ser um bocadinho seletivo. Exato. Pelo aquilo que me dizia, ou porque queria ver um determinado jogador, ou porque era um determinado jogo, tipo Sport e Benfica. Não vi muitos jogos do Casa Pia esta época, honestamente. O que é pena, porque fez uma grande época. O treinador, o João Pereira, tem um discurso que eu gosto bastante. Não vi a equipa, mas já ouvi algumas conferências de imprensa dele e tem um discurso que eu gosto bastante. Portanto, é pena. Vou tentar ver mais para o ano. Agora vamos passar aqui um pano para a Taça de Portugal. Um jogo com muita polémica. Bernardo, o que é que achaste dessa final? Também da reviravolta que o Sporting deu. Acordou no fim. O Leão acordou. O que é que tens a dizer sobre esse jogo? E achas que foi merecido? Já agora. Eu acho que há sempre dois pontos, há sempre dois lados de ver a moeda, não é? Por exemplo, tu és sportinguista, para ti foi merecido. O Luther é benfiquista, ou é portista, ou é estrela da Amadora, ou do Casa Pia. Para ele, se calhar, foi injusto. Eu acho que, acima de tudo, foi uma final bem disputada, onde, para mim, na minha opinião, o Benfica foi superior. Nos 90 minutos, eu acho que o Benfica foi superior.
No prolongamento, eu acho que o Sporting foi superior. Relembro-me também de quando estivemos aqui a falar da outra vez, falámos daquele problema que o Sporting apresentava, que era na segunda parte descaía, mas a verdade é que foi na segunda parte que, acabou por conceder o gol, mas também foi na segunda parte que conseguiu ir atrás e recuperou o gol. Já passou algum tempo da final, não me lembro de tudo ao pormenor, como é óbvio. Sim. Mas não sei se vocês têm em memória o lance do Gyökeres, quando ele ganha o penalti. Aquilo era tão fácil, mas tão fácil, que o Florentino ali só tinha que fazer uma falta no trincão. E o jogo acabava ali, a bola saía, era falta, faltavam 30 segundos, acabava o jogo. E às vezes nos detalhes perde-se um título. Mas sim, acho que foi isso. Acho que no cúmulo geral o Benfica foi superior naquilo que foi o futebol apresentado. O Sporting numa transição onde valeu-se muito daquela que foi a ligação de Trincão-Gyökeres mais nesta reta final, deu sucesso. Obviamente o Sporting teve os seus momentos, o Sporting teve o seu momento na primeira parte, etc. Mas lá está, para não cair no erro de dizer alguma coisa que não esteja correta, porque já não me recordo bem, honestamente, acho que este é o melhor resumo que eu consigo fazer. Eu acho que lá está, o resumo é. Também não, lá está, não perdeste muita coisa, Bernardo, porque lá está, podemos falar dos lances polémicos e das faltas e de que este tem razão, aquele tem razão. A base foi exatamente essa. O jogo foi perdido nos detalhes, o jogo foi perdido em detalhes como estares num jogo em que estás no final da época, já não, é o único título que tinhas para ganhar esta época, e na altura em que foi metido, que acredito que já foi meio da segunda parte, vais meter um Renato Sanches, por exemplo, lá está, há decisões que eu nem sempre concordo aqui da parte do treinador, mas a base do jogo foi, o Benfica teve maior, em termos de quantidade de minutos de domínio ou de superioridade, o Benfica teve mais. O Sporting teve alguns momentos que não aproveitou, mas da mesma moeda podemos ver, especialmente na primeira parte, o Benfica pelo menos 3 gols que poderia ter feito, das oportunidades que teve. Não perdeu, porque lá está, não teve essa consistência. Acredito que as substituições também não foram as melhores na altura em que foram. Por exemplo, acho que o Di Maria devia ter entrado mais cedo. Mas lá está, foi uma equipa que perdeu nos detalhes, perdeu a partir do momento em que é feito o gol do empate. Eu não digo que acreditava que ia acontecer o resultado que aconteceu, porque ainda havia muito jogo com o prolongamento, mas lá está, a mudança do ritmo e da orientação do jogo foi total desse momento para a frente. A partir do momento do empate, de 2 minutos do final do jogo, ou do género, ao menos. Esse gol daí para a frente só deu suporte, vamos ser sinceros. À medida que ias falando, ia-me relembrando de episódios do jogo e ia-me relembrando também daquilo que era. Eu lembro-me que eu escrevi notas relativamente ao jogo. Eu acho que o Renato Sanches entra bem no jogo, sabes? Eu acho que não concordo, não sei se foi isso que disseste ou não, mas não concordo. Eu acho que ele teve um bom impacto, teve a infelicidade de ter feito o penalti, mas eu acho que ele tem um impacto positivo no jogo. Acho que acaba por. Houve imensas vezes que vimos o Renato a pegar bola e quebrar linhas. Concordo contigo, se calhar talvez o Di Maria tivesse entrado mais cedo, ajudava um bocadinho na definição, mas também honestamente acho que não teve muito impacto naquilo que foi a minha opinião. Relembro-me inúmeras e lembro-me de nessa semana a seguinte ter visto um vídeo de 1 minuto ou 2 minutos e pouco, quando o Sporting mete o miúdo que vinha da formação, nunca tinha feito um jogo pelo Sporting. O Di Maria acho que foi rara a vez que conseguiu passar pelo miúdo, ou seja, eu não consigo criticar o Bruno Lage nisso, honestamente. Acho que as substituições que fez esteve bem, não tiveram efeito, não sinto que tenha sido por causa dele. No entanto, no lado do Sporting, acho que as alterações que foram feitas podiam ter tido um maior impacto. Ok, o Arthur acaba por fazer o gol e acaba por ter outra assistência, é um bocadinho contraditório, mas naquilo que foi os 90 minutos acho que não teve impacto nenhum naquilo que foi o jogo. O Sporting teve a sorte de ter ido a prolongamento e depois aí sim o Arthur acabou por ter impacto, na minha ótica. Sim, pegando nisso que estás a dizer, lá está, no que diz respeito ao Renato, não é uma crítica à qualidade que ele deu ao jogo, porque ele, como tu disseste, entrou bem. Até me lembro de um lance que eu, quando estava a ver o jogo, que foi um lance que me saltou à vista, aquele lance que ele pega a bola no meio campo, dá um chapéu a um guarda-redes, logo primeiro solta a bola e mete a jogar.
Não digo que ele entrou mal e não foi de facto, apesar de ter sido ele que fez o erro que eventualmente deu ao gol, mas não acredito que tenha sido culpa dele. Eu acredito mesmo, na minha crítica foi em termos de o período do jogo e a intenção da substituição por parte do Bruno Naves, que não foi clara, a meu ver. E lá está, em termos da questão do Di Maria, lá está, eu acho que queria ajudar se ele entrasse mais cedo. Ok, percebemos que ele já está velho e não teve a melhor época de sempre e que vê-se claramente que a idade pesa e os anos não escapam a ninguém, mas lá está, um jogador com tanta experiência em finais, é um jogador que mesmo não estando bem, é um jogador que adiciona ao ataque do Benfica. Vamos imaginar, talvez de uns expectáveis 20 lances, digamos assim, se calhar neste momento da carreira dele só dá uns 5 de qualidade, mas numa fase a acabar o jogo, uma fase que na altura acho que ainda estavas a ganhar, se não me engano, posso estar errado, mas acho que o Benfica ainda estava a ganhar, e que via-se que era necessário não só ter mais bola, como ter mais bola lá à frente. Lá está. Percebo de um lado meter o Renato para arrumar o jogo, mas do outro lado, tendo em conta lá está a época que ele teve e tendo em conta o tempo todo de readaptação que ele teve, não sei se foi a melhor opção. Mas lá está, como eu disse, o resumo do jogo não há muito a dizer. Foi uma vitória que, lá está, podes discutir quem mereceu ou não. Acho que o Sporting mereceu, fez para ganhar, ponto final. Ganhou com bola, com o jogo corrido. Acho que tirando, lá está, toda a confusão à parte, acho que foi um jogo que o Sporting ganhou. O Benfica podia ter feito mais, tal como o Sporting, mas eu acredito mesmo, tendo visto aquele jogo com o Benfica fazendo mais e melhor o seu trabalho, acho que conseguirá a vitória. Rui Costa só vai anunciar a sua candidatura após a Liga Mundial de Clubes. Lúter, tu que és benfiquistas, achas que o Benfica precisa de um rumo diferente ou achas que o Rui deve se manter? Lá está, é uma pergunta que ao mesmo tempo é fácil de responder, como também tem muitas peças em movimento. Eu acho que a resposta fácil é, claro que precisa de um novo rumo, porque uma equipa de essência do Benfica, tal como seria para o Sporting ou para o Porto, precisa de mais. Não podes ter um ano sem ganhar títulos, não podes ter um ano sem lá está, até sem mostrar um futebol competitivo durante a época toda, por exemplo. Lá está, conforme as exigências do clube e das dimensões do clube, é claro, sim, precisa de mais. Agora, se me disseres se é com mais tempo do Rui Costa ou se ele deve sair agora, não te sei dizer, mas estaria mais inclinado para a saída. Não senti firmeza da parte dele para segurar o projeto e ser mesmo a cabeça à frente do novo rumo do Benfica, que eu acho que tem de partir de cima sempre. Estas questões. Lá está. Acho que o Benfica precisa de mais e talvez venha por outra pessoa, ou então vamos ter de ver como é que cresce o Rui Costa na posição. Honestamente não tenho nenhuma opinião. Não conheço os outros candidatos. Honestamente não é uma coisa que me tenho informado muito nos últimos dias. Sei que de facto há eleições, há esse período de instabilidade que tinha falado há pouco tempo, mas da mesma forma que também há instabilidade no Porto, da mesma forma que já houve no Sporting, e talvez já não haja agora porque se ganhou 2 anos seguidos. Eu acho que só quem vive por dentro e quem está informado, como por exemplo Lúter, é que pode. Não seria justo para mim também estar aqui a dar uma opinião, porque honestamente não tenho qualquer tipo de informações. Exato, isto também, lá está, é tocar muito por alto no assunto, que lá está, evita também tocar, pronto, tens muitos escândalos, tens muitos casos ainda em tribunal, tens muita coisa que se lhe diga no que diz respeito ao contexto todo do Benfica e o momento em que está a atravessar. Por isso é que lá está, é daquelas perguntas em que tu, num pensamento lógico, se a equipa não está a ganhar ou se a equipa não está a ter os resultados que tu precisas, claramente vai precisar de mais. Quando tu vês todo o barulho que houve à volta da gestão do clube, à volta mesmo da situação aqui dos treinadores, tu vês que, de facto, mudança de alguma forma terá de existir. Agora também não vou
eu não vou estar a colocar as culpas todas no Rui Costa, que lá está, como eu disse, é um problema multifacetado, mas lá está, é aquelas questões, é preciso mais. Se não for com ele, será com outro presidente. Também não estou muito por dentro dos candidatos, à semelhança aqui do Bernardo, mas acho que, lá está, como eu disse até quando falámos anteriormente aqui do Benfica, que ainda estamos no processo aqui de reconstrução e de reestruturação aqui de muitas facetas do clube. Mudando de rumo, vamos falar da Champions League. Bernardo, o que é que achaste da Champions League este ano? Do novo formato? Qual foi a tua opinião? Qual é a tua opinião acerca deste ano da Champions League? Antes de falarmos, claro, da final que foi um desaire para o Inter. Gosto no formato, acho que há mais jogos, há mais diversão, há mais entusiasmo. Lembro-me de estar aqui a ver até ao último minuto, a última jornada, e a tentar perceber quem é que vai jogar contra quem e quais é que são as possibilidades e em que lado é que a equipa vai ficar, e etc. Gosto, dá mais entusiasmo, promove muitos mais duelos de equipas de renome. E, por exemplo, no formato antigo, vamos usar o exemplo do Sporting, jogou contra Manchester City e Arsenal, e jogou contra o Leipzig. Supostamente, no formato antigo, iria jogar contra uma dessas equipas, não é? Iria jogar ou com um Arsenal ou iria jogar contra um City. Não iria jogar com os dois na mesma fase de grupos. Destaco isso. Acho que foi bastante positivo. Muita emoção, muitos craques. E sim, acho que é uma vitória para a UEFA. Já está, sobre o novo formato, não há muito mais a ser dito que o Bernardo não tenha dito, ou seja, promove o espetáculo, há mais jogos entre equipas grandes e atrativas. Acho que isso vai sempre, pelo menos do ponto de vista dos adeptos, vai ser sempre um plus para ver os jogos de Champions League, que já íamos ver de qualquer das formas, mas tem um incentivo para acompanharmos a competição desde o dia 1 e vermos muito mais embates do que veríamos antes, porque havia grupos em que tinha equipas fortes que eram com equipas muito inferiores e que lá está, ninguém acompanhava porque assumia, lá está, que a equipa ia passar o grupo. Agora neste formato inicial de liga até é diferente e é melhor, e este ano também tivemos muito espetáculo, que foi o que comprovou isso. Em termos aqui da final, lá está, prometeu, mas não cumpriu da forma que estávamos à espera, ou seja, o espetáculo dos jogos anteriores, que deixou toda a gente com aquela antecipação que parecia que era um bocado mais a batalha da força imovível contra o objeto imparável, que era aquele ataque dinâmico e fluido do PSG contra a muralha que o Inter ergueu esta época, que acho que ainda acabou por ser a equipa menos batida da Europa. Não sei com os 5 gols da final, agora falar nisso, esqueci. Mas até à data na competição era a equipa menos batida da Europa. É uma equipa, lá está, a coesão é o fator número 1 daquela equipa. Neste caso, gostei de ver, foi muito merecido para o PSG, o projeto está incrível, Luís Henrique, parabéns, tiro-lhe o chapéu por um trabalho sensacional do ponto de vista não só tático, mas como também formação aqui dos jogadores e ao incutir aqui. Imagina, em termos de prémios, podes falar, tem títulos domésticos, se não me engano, tem todos mais a Champions. Acho que encontrava-se mais no padrão de treinador revelação e menos do treinador do ano. Isto simplesmente pelo fenómeno que existiu especialmente este ano na fase final da Champions, em que surgiram muitos vídeos dele a falar, e as palestras, e até vídeos antigos em que iam puxar conversas com o Mbappé e isso tudo, e até um vídeo muito interessante em que ele está a explicar a mentalidade que o Mbappé tinha de ter no ataque do PSG como líder, e que vemos hoje em dia o Mbappé a fazer letra por letra aquilo que ele andava a pedir ao Mbappé quando ele lá estava ainda. Mas sim, podes considerar treinador do ano. Ele ganhou o que tinha a ganhar, construiu um grupo incrível e um grupo jovem que lhe vai render muitos anos por isso. Falar da final é falar um bocadinho de poesia, porque é a única forma como eu descrevo, porque eu acho que isto teve tudo
de um conto de fadas, não é? O PSG gasta milhões e milhões e milhões com Messi, Neymar, Zlatan, Cavani, Thiago Silva, nomes, não consegue nada. No ano em que não há estrelas, no ano em que tens um central chamado Pacho, que nunca ninguém tinha ouvido falar, que jogava no Eintracht Frankfurt. No ano em que tens um Dembélé que era flop no Barcelona, um Doué que jogava na Liga Francesa, 2 portugueses que se calhar ninguém dava nada por eles, o Hakimi que foi relegado pelo Real Madrid, ou seja, num contexto que se calhar nem toda a gente, a maior parte das pessoas diziam que nem às quartas de final iam chegar, e teve quase para não passar a fase de grupos, chega, encanta toda a gente. Eu acho que ver o PSG, principalmente nas competições europeias, nas fases eliminar, foi o encanto. Toda a variabilidade tática, as diferentes formas que eles encontravam para desconstruir tanto blocos baixos como blocos altos, como o jogo entre linhas, o jogo por fora, o jogo por dentro, para mim foi incrível. E por aí isso é que para mim eu caracterizo esta época do PSG como poesia, foi pôr tudo de um conto de fadas, meter e o Dom da Orquestra para mim, sim, sem dúvida, o treinador do ano, Luís Henrique. Sim. E grande Luís Henrique. Agora vamos passar para outra competição europeia, que é a Liga Europa. Tivemos Passa isso, um passa. United e o Tottenham. Bernardo, já agora, já que temos com a iniciativa de começar, dar aí o nosso querido Eu vi, Amorim, português Amorim, pronto. foi Estávamos a uma torcer por final ele, muito mas... chata. Uhum. Foi uma final muito chata. Eu a certa altura acreditei que o Manchester United fosse dar a volta. Obviamente tenho um afeto um bocadinho maior pelo Manchester United. Posso dizer isto em português porque eles não percebem português, ou seja, não perceber. Pelos portugueses que lá estão e pelo Ronaldo também ter feito o início de carreira lá, acreditei seriamente que aqueles minutos finais iam conseguir o gol do empate e esteve quase para acontecer. Agora, eu acho que foi basicamente duas equipas ali com a corda na garganta, tentar lutar para ver quem é que conseguia, e o ponto positivo no meio daquilo tudo foi que o Son conseguiu um título, na minha ótica. É pena porque o Bruno Fernandes não conseguiu, mas o Son conseguiu e também teve um bocadinho de poesia aí. Agora, naquilo que foi o futebol jogado, acho que foi um bocado pobre. Honestamente, agora com o despedimento do Postecoglou, estou ansioso para saber quem é que vai ser o novo. Fala-se do novo treinador do treinador do Brentford, fala-se do Marco Silva também. Acho que tanto um como o outro são dois nomes muito positivos. Obviamente o Marco Silva é português, mas eu preferia o do Brentford, que não me arrisco a dizer o nome também. Vamos tratar por Frank. Eu acho que ele faria mais sentido. Agora no United, obviamente, há toda uma expectativa para perceber se o Amorim vai ser realmente capaz de fazer melhor ou não. Mas do jogo em si, fraquinho, muito fraquinho. Ricardo. Lá está, novamente vamos entrar em concordância, ou seja, em termos, mas não dá para discordar, acho eu. Em termos do jogo jogado, foi pobre, foi difícil de ver. Foi difícil de ver com atenção, digamos assim, porque quando passa muito minuto sem acontecer nada, todos nós navegamos, né? O que é que eu posso dizer? Lá está, vendo as épocas domésticas das duas equipas, não escapou àquilo que eu esperava do jogo. Nós costumamos brincar, mas dizemos que eram 2 mortos a jogar, tipo, era uma situação difícil. Concordo com o Bernardo também, gostei de ver o Son a ganhar um título. Era outro jogador na altura pronto, o Kane agora conseguiu também. Foi engraçado, foi um ano bom para os dois. Conseguiram os dois um título, que era a dupla atacante do Tottenham. Foi bom ver. Foi bom ver um jogador como ele, um jogador não só dotado de qualidade, mas um jogador esforçado, um jogador que lá está, dá tudo pelo clube sempre. A ganhar um título desses. Sobre o jogo não tenho muito a dizer, não tenho muito a analisar. Foi um jogo lento, um jogo sem definição, muitas das vezes, e sem ideias, na maioria do tempo, em que, lá está, basicamente ganhou quem fez gol.
Acho que entre os dois, acho que entre os dois não tinha. Eu, pelo menos, já sabe, eu sou do Liverpool, não tinha cavalo nessa corrida, por isso é que eu estou a dizer, especialmente neste ponto, que ganhou quem marcou, porque eram duas equipas a passarem fases horríveis, horríveis não, mas muito difíceis, e que lá está. Parabéns aos dois Eu não por sei terem se chegado para a vocês. final. Desculpa te interromper. Só para sustentar aqui o nosso raciocínio, estou aqui com a página do jogo aberto. O Tottenham tem um remate enquadrado. É o gol. Pois, acho que isso pintou bem a história do jogo. Um O remate. United tem 6, mas pronto. Um remate enquadrado. Lá está, por essa estatística acho que descreve o que aconteceu durante os 90 minutos. Coitados de quem pagou o bilhete para ver a final. Porque é verdade. É sim, eu acredito que os adeptos do Tottenham me tenham adorado. Sim, os do Tottenham. Ter jogado mais. Mas o do Tottenham, eu acho que em qualquer situação é uma das equipas que mais me fascina por isso. Eles não deixam de acreditar que algum dia um milagre vai acontecer. Isto não foi um milagre, aconteceu ganhar um título europeu, top para o clube, especialmente pela época que teve e pelos problemas que enfrentou com lesões, com tudo mais, com os problemas com o treinador. Acho que foi um clube que felizmente conseguiu aqui um título, mas lá está, acho que os adeptos do Tottenham, pelo menos os que eu conheço, são dos adeptos que não são, como é que eu posso dizer? Eles não andam a sonhar, não andam com a cabeça nas nuvens, eles têm noção da realidade, não são, por exemplo, agora vou atiçar aqui um bocado as chamas, os adeptos do Arsenal, mas são adeptos que acreditam sempre, isso é uma coisa boa de se ver sempre. Acho que eles estes anos todos, nunca os vi abandonar, por assim dizer, o conjunto, independentemente das fases. Daqui a pouco tempo temos a Liga Mundial de Clubes. Luther, o que é que nós podemos esperar deste pequeno campeonato, digamos assim? Ninguém sabe, acho. Isto porquê? Porque lá está, vai haver muita rotação de plantéis, vai haver muitas equipas, como estás a ver os casos, por exemplo, do City, Real, até outras equipas que estão a vir aqui contratar jogadores especificamente, não só para o projeto da próxima época, mas para começarem já a jogar no Mundial de Clubes. Ou seja, vai haver muita novidade. Lá está, é sempre uma incógnita quando vais apanhar equipas da América do Sul, por exemplo, de outros continentes, porque tende sempre a haver uma surpresa ou outra nesses jogos. E existem equipas do continente sul-americano também que estão em boa forma, que podem dar uma boa representação também neste Mundial de Clubes. Mas lá está, é uma competição em que eu não consigo dar prognósticos porque, lá está, não muitas das vezes, mas numa boa quantidade de casos, as favoritas nem à final chegam. Eu acho que, a partir um bocadinho da visão do Luther, não consigo prever, porque, lá está, não sabemos em que condições é que os jogadores vão chegar e que jogadores vão chegar. Acho que foi hoje que foi anunciada a lista dos jogadores que o Benfica vai levar para os Estados Unidos. Obviamente depois os que vêm a regresso da seleção deverão se juntar aqui na América, mas é com essas miúdos aqui para ver. Portanto, que bases é que estão a ser construídas para no dia 15, que é daqui a 6 dias, por exemplo, o Porto apresentar um 11 competitivo para defrontar o Palmeiras? Não vai acontecer. Ok, tem uma época toda por trás que foram trabalhados conceitos, etc. É verdade. Mas acho que haverão equipas em melhor posição. Por exemplo, o Palmeiras está a competir agora no Brasileirão, esta pausa da pausa FIFA, mas equipas como o Al-Ahly do Egito, etc., equipas em competição, lá está. Como o Luther disse, dependerá muito daquilo que vai ser os jogadores que jogarão as partidas. A atribuir um favorito, tenho dois. PSG, posso nomear 3. PSG, pela tal poesia, quero que me obriguem a ficar madrugadas acordado a ver jogos, porque estou aqui com esse feeling, estou aqui a ver, por exemplo, vai haver um Botafogo Seattle às 3 da manhã, não vou ver o Botafogo Seattle às 3 da manhã, mas se houver um PSG Manchester City às 3 da manhã, eu vou ver um PSG, por exemplo. Acho que o City tem-se reforçado
Ainda hoje assinou mais o lateral esquerdo que era do Wolverhampton. Sim, o White Nunes. Yeah. E o Real Madrid. Acho que o Real Madrid tem que ser sempre uma peça para este tipo de torneio. Acho que tem que ser tido em conta. É um Mundial de Clubes. Com uma defesa renovada. Com o Xabi Alonso também. Com o Xabi Alonso. Vai ser interessante. Gostas do Xabi Alonso como treinador? Xabi. Sim. E imagina, como é que prevês o primeiro ano dele no comando técnico do Real? Já vimos que ele já renovou praticamente a defesa toda, pelo menos para ter um 11 com uma defesa renovada. Já vimos também como é que o campo já está a ser reforçado. O que é que achas que aí vem no que diz respeito à primeira época dele, pelo menos? Assim, eu estou curioso, honestamente, porque quero perceber se a identidade que ele revelou no Leverkusen em termos táticos vai se manter a mesma, ou seja, se ele vai se manter a mesma rigidez que o Mourinho teve quando foi para o United, ou seja, este é o meu sistema, é assim que eu jogo, todos os jogadores terão que encaixar aqui. Se assim for, eu acho que vai haver mudanças, tem que haver mudanças, porque não podes encaixar num sistema como por exemplo ele fazia no Leverkusen, não vais encaixar Rodrigo, tens Mbappé, Vini Júnior, Bellingham, Valverde, Brahim Diaz, etc. Portanto, não sei, não tenho acompanhado, não sei se ele já prestou algum tipo de declaração a dizer se vai realmente manter o mesmo estilo de jogo ou a mesma formação. Pelo que vi, não. Pronto. Ainda não falei. Porque até mesmo o Arnold, não sei até que ponto é que o Arnold é um ala. Exato, era nesse ponto mesmo que eu queria pegar, porque vês a contratação, por exemplo, do Alex Arnold, que já sabemos todos que quem o contrata é para fazer um papel mais híbrido do que um jogador de raiz na posição dele, até mesmo pelas debilidades que ele tem, e é isso que me deixou o pulga da orelha para pensar, vai já com 3 centrais, será que vai tentar inventar aqui algum esquema para utilizar ele, como o Liverpool tentou até no final, até ele se ir embora, de utilizar ele na transição ofensiva sem destoar muito depois da recuperação. Por acaso vai ser interessante ver o que é que ele vai fazer. É sem dúvida ter intenção. Vamos ver. O Flick também ninguém esperava que numa época ele conseguisse revolucionar, e a verdade é que revolucionou, e a forma como o Barcelona começou a jogar foi extraordinária. Vamos ver. Exato. Eu acho que no Flick foi muito interessante, por acaso. Foi interessante ver que ele, digamos que, não sei, e tu, lá está, podes dar mais uma luz sobre isso, que é no ponto de vista do que nós falamos como adeptos da reconstrução, por exemplo, não digo reconstrução, mas do melhoramento de uma equipa, é sempre tocar nos mesmos pontos, é transferências, é aqueles que têm de ir embora, sei lá, o presidente do clube é que está a estragar tudo, mas neste caso ele pegou no pequeno para construir o grande. Eu ouvia na altura, especialmente quando ele chegou, as restrições que ele tinha de horários, de alimentação, da apresentação, do peso, por exemplo. Ele foi mesmo pegar e deu mesmo ênfase às pequenas coisas para criar um conjunto, e foi muito engraçado ver como é que o conjunto todo abraçou, e à volta disso conseguiram ir buscar o potencial maior até dos jogadores que a gente esperava que tivessem face descendente. Sim, a disciplina, e aliás, já, não é o caso único. Não sei se vocês se recordam, mas por exemplo, o Sérgio Conceição, quando entra no Porto, o Porto não faz contratações esse ano. Exato, ele faz tudo como empréstimos. É o Boubacar, Marega, Brahimi, acho que o Corona, não sei se já estava a se ver no mercado. Pois, já lá estava, acho. Pronto. Acho que a disciplina, e isto agora num ponto de vista pessoal mesmo, e de que eu acredito, acho que a disciplina, o rigor e a vontade, muitas das vezes vence o talento. E prova está que há N casos disso. E com isto... Bernardo, não sei se... Também vou falar. Já vou aos cais outra vez. Verdade. É sempre no final, agora sempre. Não. A falar das transferências que houve, pronto, até agora, para os clubes. Se tiveste a par. Não, que eu ali mencionámos, calhou em mencionar já, hoje foi confirmado o Neuri
no City, acho que é uma boa contratação e acho que preenche ali uma lacuna que também já me faz prever que o Guardiola vai arranjar, vai cozinhar alguma coisa para o próximo ano, não é? Porque é um lateral completamente diferente daquilo que eles têm lá. A contratação do Arnold no Real Madrid há uma certa incerteza o que é que vai realmente acontecer. Acho que, e pode ser polémico, o Luther poderá ter outra opinião, mas acho que o Liverpool no meio desta troca toda sai a ganhar, porque para mim eu prefiro o Frimpong numa equipa minha. E também acho que se perguntássemos ao Xabi Alonso, acho que o Xabi Alonso pudesse também preferir ter levado o Frimpong para o Real Madrid, mas isso nós não podemos falar com ele. Gosto do Reinders no City. Acho que o City está ali a tentar recriar aquilo que era a equipa. Depois surge uma questão que é para onde irão Renato Sanches e João Félix, aqui mais num panorama nacional. O que é que vai acontecer com o Ronaldo? Vai realmente renovar? Não vai renovar? Vai sair? Não vai sair? E aguardo com muita expectativa o que é que vai acontecer, principalmente em Portugal. Como é que vai funcionar o mercado em Portugal? Porque internacionalmente, fora de Portugal, pela Europa fora, eu acho que vai depender muito de tudo aquilo que vai ser o Mundial de Clubes, uma ou duas mudanças no esquema e depois aí vai começar tudo a andar. O City não está à espera, já está a começar a olhar a máquina, o que eu acho que é bom, num ponto de vista nacional, que eu gosto principalmente do mercado em Portugal. Estou a aguardar com muita expectativa. O Porto já anunciou o Gabriel Veiga, que jogador, não é? Muito, muito, muito bom. O que é que o Sporting fará? O que é que o Benfica fará? Estou muito expectante. O Benfica já vendeu o Arthur Cabral também. Exato, sim. Gostavas dele, Luther? Imagina, eu já estava familiarizado com o Arthur Cabral antes de ele vir para o Benfica, e na altura em que ele veio para o Benfica, eu disse e continuo a concordar que ele veio numa altura que já era muito tarde para ele trazer alguma coisa. Isto tendo em conta o que a equipa precisava. Não digo que ele é um mau jogador, não estou a desmerecer dele, porque em 3 anos ele fez 16 golos pelo Benfica, é pouco, vamos ser sinceros, e teve bons momentos, teve bons jogos, teve bons momentos, mas ele já veio numa altura em que, falando em termos o gás dele já tinha acabado. Não desgosto como jogador, só acho que não veio na altura certa. É isso, rapazes. Terminamos aqui o nosso episódio. Muito conteúdo. Para a próxima venho com as transferências todas, que eu por acaso é uma coisa que eu gosto de acompanhar. E com o 11 inicial. E com 11, acho que fazemos isso uma rubrica semanal. Vamos fazer Mas tem de ser semana. Mas cada vez é um 11 com uma coisa diferente. Qualquer dia vamos chegar aqui, um 11 só dos jogadores carecas. Bora. Olha. Ok. Por exemplo, eu acho que seria engraçado. Mas sim, acho que foi um episódio de muita aprendizagem e de um bom conteúdo, boa conversa. Portanto, espero bem que tenham gostado. Bernardo, queres dizer alguma coisa sobre este episódio? Dar mais uns destaquezinhos, não sei. Antes de terminar. Não, agradecer mais uma vez. É sempre agradável estar a falar de futebol e a companhia boa, mais soltinho também. Dar o crédito a ti, acho que o destaque bom para vocês os dois também, que têm feito um trabalho fantástico. Bruno a organizar, o Luther também, desde o início, tem feito um trabalho muito bom e promovem aqui uma boa conversa agradável. Luther? Agradecer novamente aqui o convite, já se torna hábito, não é? E lá está, é sempre bom, acho que convido toda a gente a subscrever e a acompanhar, porque lá está, como todos os processos, e aqui falámos muito da reconstrução das equipas e da evolução, isto também vai ter muita mutação, muita evolução, aqui a plataforma Atric, ou seja, não percam, porque à medida que vamos aprendendo também com o vosso feedback, vamos dando aqui um conteúdo melhor. Antes de fechar, Bernardo, por hoje estás de fora. Luther, diz-nos a tua música da semana. Música da semana? Sim. Essa foi uma pergunta. Essa agora não estava à espera. Música da semana. Uau. Olha, hoje eu tenho uma resposta para isso.
Tens? Olha, Olha. começa tu, bora. Vamos começar com Eu vou, Gostei. mas deixa-me contextualizar, ok? Eu sou um bocado. Tem de explicar a música. Não, a assim é história convém. total antes de chegar. Muito rápido, muito rápido. Eu não ouço muita música, é muito raro eu ouvir música, ok? Estive em Portugal uns dias e fui com uns amigos meus a Via Longa, houve um concerto e então houve uma música que era do Missy Miles, a Benção. Eu já tinha ouvido o refrão, mas nunca tinha ouvido, nem sabia quem cantava a música. Pronto, olha, se quiseres meter essa, mete essa, que ainda hoje ouvi. Olha, está uma boa sugestão. Está muito forte. Então, Luto, fica Não essa sei se então? é muito da vossa vibe ou não, mas Por mim fica. Eu gostei. Pronto, fica. Mas não, Lançaste o muito obrigado. desafio. Está ali. Agora já veio preparado, já viste? Hoje veio preparado. Eu acho que ele tinha uma lista de Hoje... perguntas aleatórias. Tipo, será que ele hoje vai... O gajo já tinha preparado, também tinha as perguntas dele. Ai não, ele disse assim, hoje não me apanham. até música trouxe. Mas é isso, pessoal. Olha, muito obrigado de coração aos dois por participarem. Portanto, pessoal, não se esqueçam, subscrevam, partilhem com os vossos amigos e familiares e deem um gosto e deixem também o vosso comentário para saber o que é que achavam deste episódio, as novidades que há sobre o futebol. Também ajuda-nos a crescer também, a melhorar o conteúdo e darmos o melhor conteúdo para vocês. Portanto, pessoal, obrigadão aos dois mais uma vez e a gente se vê numa Isso. próxima. Até à próxima. Próxima vem aqui a Liga Mundial de Clubes, portanto vamos ter que falar também sobre isso. Muitas noites sem fora. Obrigadão, pessoal. Obrigado. Obrigado, malta.